Olá, eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena e tenho hoje o privilégio de ministrar a preciosa aula da Escola Bíblica Dominical. Nós temos nos valido da revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. Hoje estudaremos a lição de número 42. Esta lição está registrada entre as páginas 183 e 186 desta revista. O tema com o qual vamos nos ocupar é a família e a urgência da interação. Eu gostaria de ler um texto sugerido pelo autor desta lição, e esse texto se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 14. Eu lerei até o versículo de número 26. Gálatas, capítulo 5, de 14 a 26. A palavra do nosso Deus nos diz assim: pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Que Deus nos abençoe na leitura da sua preciosa palavra. Quando nós pensamos na história da família, nós pensamos num projeto que Deus idealizou para construir relações saudáveis e assim ajustar o ser humano. E eu estou absolutamente convencido de que a interação é o mecanismo, um meio mais viável para gerar pessoas bem resolvidas. Isso significa dizer que um ambiente onde a interação existe, verdadeiramente as pessoas que dela usufruem são abençoadas, são pessoas que se resolvem, não só do ponto de vista da comunicação, mas também do ponto de vista intelectual e da lógica, portanto, do ponto de vista emocional e, portanto, da mente, do ponto de vista espiritual e, portanto, das decisões que nos fazem viver longe do pecado. E era isto que o apóstolo Paulo estava provocando a igreja da Galácia a pensar, porque ele partia do entendimento de que nós precisamos promover união no ambiente no qual estamos inseridos. Neste contexto em especial, a família, porque a família é um lugar de interação. Resta saber se estas interações ou se esta interação é da melhor ou da pior qualidade. Há algumas observações importantes que eu gostaria de fazer nesta parte introdutória. A primeira coisa que eu quero que você guarde no coração é que a interação depende de exemplo. Nunca haverá interação onde não há modelo de vida, onde não há modelo de existência.
E a razão é óbvia, é simples. Nós precisamos de respeito nas relações nas quais estamos convivendo e com as pessoas que são alvo destas relações. Então, nós só vamos respeitar aquelas pessoas que realmente são exemplo para cada um de nós. E aí, isso naturalmente funcionará na perspectiva deste projeto de relacionamento bem ajustado que nós estamos chamando aqui de interação. Então, depende de exemplo, mas não somente, depende também de confiança. É preciso que eu e você estabeleçamos um vínculo de confiança para que a interação esteja instaurada no ambiente familiar. Onde não há confiança, a interação não existe. E se existe, existe de maneira restrita, ineficiente, eu diria até ineficaz. Um filho, por exemplo, precisa confiar no pai, que naturalmente é o modelo de existência para a sua vida. E quando isso acontece, naturalmente este filho se entrega ao caminho que o pai está traçando para a sua existência, o caminho moral, o caminho espiritual e até o caminho material. Nós precisamos partir sempre desse pressuposto. Mas não somente isto. Interação depende também de responsabilidade. Ora, eu não posso interagir sem me envolver no nível da responsabilidade. A responsabilidade é de fundamental importância neste ambiente de interação. Eu preciso ter o entendimento de que há necessidade de entrega, há necessidade de envolvimento com o outro. E nisso você precisa mergulhar de cabeça. E só o fará na medida que tiver responsabilidade pelo outro, responsabilidade por si mesmo, responsabilidade pelo ambiente familiar. Isso é de fundamental importância. E é claro, isso nos leva a uma quarta e importante consideração. Interação depende de se sacrificar em prol do outro. Um dos grandes problemas dos dias contemporâneos é que vivemos uma correria fora do normal. Uma correria, eu diria, até desenfreada. E esta correria desenfreada tem provocado em muitos ambientes familiares um verdadeiro distanciamento entre as pessoas. Afinal de contas, ninguém quer se sacrificar em prol do outro. Ninguém está disposto a abrir mão dos seus desejos pessoais para que o outro seja abençoado. Ninguém quer abrir mão do seu descanso, ninguém quer abrir mão dos seus interesses, dos seus objetivos. E onde não se tem este sacrifício, infelizmente, não há interação. E é por isso que muitas famílias estão na derrocada de uma existência maldita, porque não conseguem estabelecer na vida de cada um de seus membros o sacrifício pessoal para que o ambiente seja abençoado. Percebe? Então, interação é muito mais do que conversar com alguém, muito mais do que dialogar com alguém, é se entregar num envolvimento relacional com o outro. E para isso eu preciso abrir mão, muitas vezes, de questões de ordem pessoal. Aliás, quando nós pensamos nisso, nós temos algumas observações importantes que precisam ser consideradas. E o autor foi muito feliz nas 3 considerações que ele destacou no exercício da sua ministração aqui por escrito e que eu estou tendo cuidado de verbalizar a você. O primeiro tópico desta lição é tempo para a família. Nós precisamos sempre compreender que a família ela se estabelece com tempo e este tempo ele é fundamental e a interação depende fundamentalmente do tempo em família. A pergunta que não quer calar é se nós temos tempo para a nossa família. Eu não estou falando de um tempo qualquer, da sobra do nosso tempo, mas o melhor do nosso tempo. Então, queria começar usando uma expressão que usei há pouco, envolvimento. É preciso que você se envolva com o outro, se interesse pelo outro, ouça o outro.
veja o outro, perceba as necessidades do outro. É preciso que você, inclusive, se entregue aos projetos alheios para que tudo passe a ser compartilhado. Então, perceba que sem envolvimento não há qualquer possibilidade do tempo em família ser um tempo abençoado e, portanto, a interação ficará comprometida e, por conseguinte, os seres humanos, os indivíduos, os membros que fazem parte desse sistema familiar também estarão comprometidos para toda a sua existência. Não serão pessoas literalmente bem resolvidas, mas eu diria literalmente mal resolvidas na vida, porque serão tratadas como coisa qualquer e nós precisamos tomar imenso cuidado com isso. Não basta estarmos em casa, é preciso em casa criar vínculos de envolvimento com aqueles que estão ao nosso redor. Uma segunda observação aqui dentro deste tópico tempo para a família é a ideia da qualidade. É preciso que nós venhamos a dispensar tempo ou dispensemos tempo para a família com qualidade. Não tanto pela quantidade, mas pela qualidade que esse tempo se estabelecerá. E nós precisamos cuidar disso. As pessoas de nossa casa precisam ter momentos marcantes em sua existência. E, para tanto, nós precisamos cuidar para que esse tempo seja estabelecido com qualidade. E aí você vai precisar realmente estar envolvido nesse processo de corpo e alma. Você precisará realmente favorecer momentos marcantes e trabalhar por eles neste relacionamento, nesta interação com os seus familiares. E também paciência. Porque quando eu penso em tempo para a família, eu preciso pensar em paciência. Afinal de contas, a paciência, ela me leva a perceber que o outro pode errar. E se o outro pode errar, eu preciso elevar o nível de tolerância para conviver bem com o outro. Isso não significa dizer que eu não deva pontuar os erros que o outro está cometendo, não deva chamá-lo à razão. Devo fazer tudo isso, mas devo fazê-lo com paciência, sempre com uma palavra amorosa, uma palavra conciliadora, uma palavra que realmente favoreça a paz interior na vida do outro e que promova reflexão. Paciência com o tempo de cada um, porque cada um tem um tempo diferente para processar a vida e nós precisamos ter paciência com relação a isso. Há dentro do mesmo sistema familiar, inclusive, pessoas que têm lógica diferente. Uma pessoa que tem uma capacidade lógica que está extremamente aguçada e uma outra pessoa que não necessariamente. Então esta pessoa precisa de paciência para que ela possa vir juntamente com a família e não ficar para trás e não ser deixada para trás. Nós precisamos ter esse cuidado para ensinar, para conversar, para ajudar e, acima de tudo, para promover paz no ambiente familiar. Paciência. É importantíssimo que você a tenha. Senão, o tempo para a sua família será inexpressivo, eu diria inútil e inoperante. Nós temos um segundo tópico proposto pelo autor. Como disse, foi muito feliz na abordagem. Vencendo o tédio e a ansiedade. Hoje nós temos um sério problema com as pessoas que vivem no mundo contemporâneo. A ansiedade, que, como nós bem sabemos, de uma maneira simples eu poderia defini-la, ansiedade é a antecipação do futuro que acaba comprometendo a existência no presente. Há muita gente fazendo isso. E o pior é que muitas vezes o que antecipamos do futuro, muitas vezes nem se concretiza. Às vezes é apenas uma projeção infeliz da nossa mente, imaginando coisas que talvez nem venham a se realizar. Então a ansiedade é um mal-estar que acomete a sociedade contemporânea. A Bíblia fala bastante sobre isso. A Bíblia nos ensina a não perder o dia de amanhã,
tentando trazê-lo para o hoje e, por conseguinte, comprometendo o dia de hoje. Então, há pessoas que não vivem nem o amanhã e nem o hoje. Então, ninguém consegue acrescentar, diz a palavra de Deus, absolutamente nada à sua existência, nada de positivo à sua existência, sendo consumido pela ansiedade. Então, tome imenso cuidado com isso. E se você quiser promover no ambiente familiar uma estrutura que verdadeiramente neutralize a ansiedade na vida das pessoas, o desenvolvimento da ansiedade na vida das pessoas, você vai ter que tratar o tédio na vida das pessoas. O tédio tem a ver, sobretudo, com a sensação de que a vida não acontece, de que nada de expressivo está acontecendo ao seu redor. Então, esta sensação tediosa é uma sensação que também está acometendo muita gente e, por isso, levando muita gente à ansiedade. Isso acontece normalmente porque há um nível de exigência muito grande dentro desse sistema familiar, de forma reinante. Então, cuidado com o nível de exigência dentro do ambiente da sua família, dentro do ambiente familiar do qual você faz parte. É preciso baixar o nível de exigência no relacionamento com as pessoas. Primeiro, porque ninguém pensa como nós, ainda que tenha sido criado da mesma forma e que esteja envolvido no mesmo sistema familiar, no mesmo ambiente sociocultural. Ninguém pensa como nós. Segundo, que todos nós temos interesses distintos e normalmente estamos vivendo momentos da vida distintos uns dos outros. Então, é de fundamental importância que baixemos o nível de exigência nestes relacionamentos interpessoais. Senão, a interação será uma catástrofe, será um desastre. Então, cuidado com as expectativas que você joga sobre o outro. Muitas vezes, as expectativas que você joga sobre o outro, isto é, o nível de exigência que você tem com o outro, na verdade, está relacionado à sua incompetência em ajudar o outro a se realizar enquanto ser humano. Então, trabalhe isso. Tenha, como eu disse no tópico anterior, mais paciência. Diminua, baixe o nível de exigência nas relações interpessoais. E um aspecto importante, cuidado com a superproteção. O ambiente familiar deve ser um ambiente blindado de todas as influências negativas que vêm do mundo externo. Deve ser blindado este ambiente. Mas isso não significa dizer que os nossos devem ser poupados da preparação para encarar o mundo contemporâneo. Portanto, não confunda proteção com superproteção. E há pessoas fazendo isso com os filhos, por exemplo. Superprotegem os filhos. E na medida que o fazem, estão impedindo que estes filhos se preparem para a vida. Estes filhos, quando cometem um erro, os pais passam a mão na cabeça. E às vezes não são os pais de comum acordo, às vezes é o pai que o faz contrariando a vontade da mãe. Às vezes é a mãe que o faz contrariando a vontade do pai, o que é pior ainda, porque cria uma tremenda confusão de autoridade dentro de casa. Então, isso é muito perigoso e nós temos que tomar cuidado com isso. Uma outra questão, nós precisamos, além de mostrar aos nossos filhos e àqueles com os quais convivemos a responsabilidade causa-consequência, nós precisamos trabalhar para que as pessoas saibam resolver problemas dentro de casa e fora de casa. Então, você não pode superproteger a sua família. E uma das maneiras, inclusive perversas, de superproteger a família é vendar os olhos, como se você não estivesse enxergando o que está acontecendo dentro do ambiente familiar. E há pais fingindo que a casa anda bem, que a casa está... Não, isso não é nada demais, não, isso passa, isso é só uma fase. E muitas vezes esse tipo de comportamento está contribuindo negativamente com a formação do sujeito.
e aí este sujeito não se prepara para encarar a vida real. O dia que você faltar, esse sujeito vai, infelizmente, fugir dos próprios problemas. É por isso que há tantos divórcios em jovens na atualidade. Porque os jovens na atualidade, eles aprenderam, muitas vezes dentro do sistema familiar, não que o casamento não presta, mas que quando o problema aparece, alguém vai se comprometer. Então, você pode lavar as mãos, pula fora e deixa alguém resolver o estrago que você fez. E o caminho mais fácil que a sociedade contemporânea encontrou para resolver isso é o divórcio. E aí, muitas vezes, nós temos jovens fugindo do casamento e aí eles começam um novo casamento e falham de novo, e aí ao invés de resolver o problema como pessoas adultas e responsáveis, eles fogem para outro casamento e assim sucessivamente. Isso não tem fim e é um problema tremendo. Tantas mudanças de emprego e tanta instabilidade emocional. Então tome imenso cuidado para que a sua família não incorra neste erro. Esteja atento. Terceiro tópico que tem relação direta com os tópicos anteriores: saúde emocional da família. Aqui eu só consigo pensar em uma palavra: segurança. Quando se pensa em saúde, se pensa em segurança. É quando tudo está bem ajustado, é quando tudo vai bem. E se você quiser garantir segurança na sua família, para que haja saúde emocional, você vai ter que se comprometer em ser e não apenas em ter uma família. Eu vou repetir isso. Você vai ter que se comprometer em ser família. Você quer uma família com saúde emocional bem ajustada? Primeiro você precisa trabalhar para que os seus compromissos assumidos sejam cumpridos. Não adianta dizer, olha, eu vou chegar em casa, isso vai mudar, se você não conseguir sustentar os compromissos que fizer. Então, cuidado. É preciso dar segurança material, é preciso dar segurança moral e, acima de tudo, é preciso dar à sua família segurança espiritual. Porque, às vezes, nós nos comportamos espiritualmente na igreja de uma forma e dentro de casa de outra forma completamente diferente. Então, esta disparidade entre o mundo espiritual na igreja e o mundo espiritual dentro de casa, muitas vezes gera insegurança emocional na família. E aí a saúde emocional fica completamente comprometida. Aliás, tem muitos filhos que estão fora da igreja ou que estão descontentes, eu diria até decepcionados com a religião, porque os seus pais são, muitas vezes, descompensados no plano espiritual. Se doaram mais para a igreja em detrimento de casa ou da casa, se permitiram receber influências ruins até no meio religioso e trouxeram esse tipo de influência para dentro de casa, exigindo dos filhos um comportamento que eles mesmos não conseguem sustentar. Então, onde não há segurança, meu amado, há uma brecha enorme para que a saúde emocional fique comprometida. Tome cuidado, a sua casa precisa ser um ambiente para gerar pessoas bem resolvidas. E a interação, ela passa por todos esses caminhos que mencionei há pouco. Então trabalhe por todos eles e você terá uma família não somente abençoada, mas eu diria mais do que abençoada. Porque Deus nos promete pela sua palavra no livro de Romanos capítulo 8, versículo 37, e o porta-voz desta palavra é o apóstolo Paulo, que em todas as lutas da vida nós podemos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, que é quem está sustentando a nossa existência emocional, existência material e existência espiritual. Percebe? Então trabalhe por esses propósitos. Segurança é a palavra de ordem. Se você caminhar nesta direção, sua casa será verdadeiramente abençoada. A minha oração é que a interação dentro da sua casa seja saudável, que seja um compromisso pessoal de cada integrante da sua família a partir de agora, a começar por você. E se você conseguir isso,
você verdadeiramente promoverá um ambiente abençoado. E não como que o apóstolo Paulo descrevia a igreja da Galácia, quando ele dizia, olha, cuidado, porque há pessoas que estão se mordendo, há pessoas que estão se destruindo mutuamente. Ao invés disso, nós deveríamos trabalhar pelo bom ajustamento em família. Que Deus nos abençoe a vivenciar tal experiência a partir da interação que é urgente, eu diria urgentíssima, no ambiente familiar. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.